Oi, você conhece o Taumatophyllum xanadu? Eu aposto que sim, você pode não estar reconhecendo o nome. O Taumatophyllum xanadu é um antigo Philodendron xanadu e hoje nós vamos falar tudo sobre essa planta, tudo que você precisa saber para cuidar super bem da sua planta. O meu nome é Laís Veludo, eu sou bióloga, paisagista, mestre em ecologia e hoje nós vamos falar dessa belezura que vem ganhando os lares de muitas pessoas. Mas antes de começar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever. Toda semana eu posto vídeos novos sobre paisagismo, jardinagem, cuidados com as suas plantas e se você não tiver inscrito, você pode perder algum conteúdo importante para você. Então, bora começar! A primeira coisa que eu acho importante falar é sobre a mudança do nome dessa planta. Antigamente ela era chamada de Philodendron, mas hoje ela não faz mais parte do grupo Philodendron. O grupo Philodendron é composto por 102 espécies, mas com o advento da biologia molecular, muitas dessas espécies saíram desse grupo e formaram esse outro gênero chamado Taumatophyllum. Muito antes do surgimento dos padrões de DNA, das análises de DNA, as plantas eram classificadas devido a basicamente três características. As características morfológicas, se a folha é composta, se a folha é coriácea, enfim, as características da folha, a distribuição geográfica e a ecologia da planta. Só que essas três características não eram precisas, então plantas que eram consideradas muito afastadas, quando se fez a análise de DNA, viu que elas são plantas muito relacionadas. Então, desse grupo de Philodendron, tiraram-se 21 plantas que formam hoje o grupo dos Taumatophyllum. Fazendo essa revisão botânica rapidinha, é importante falar isso porque muitas vezes as pessoas me procuram nas minhas redes sociais e não sabem se procura como Philodendron, muitas vezes procura como Philodendron e acha como Taumatophyllum. Então, resumindo, Philodendron xanadu é o Taumatophyllum xanadu. Então, se você procurar Philodendron e achar Taumatophyllum, é essa planta que você precisa saber. E não é à toa que essa planta vem ganhando muita evidência no paisagismo e na decoração de interiores. Ela tem um aspecto muito diferente. Ela tem essa folha toda recortada, que é uma característica das plantas desse gênero, e ela pode ser usada em uma infinidade de composições. Sempre se usou muito essa planta no paisagismo externo, principalmente debaixo de árvores, composições de meia sombra, mas por causa desse movimento urban jungle, essa planta vem sendo muito utilizada também para decoração de interiores. Essa é uma planta nativa da Mata Atlântica e ela é muito amplamente encontrada naquela região do Espírito Santo. Essa que a gente usa no paisagismo é uma planta híbrida. Em geral, ela é uma planta curta, muito utilizada para forração de vasos, ela não cresce muito como outros filodendros e ela faz uma forração bonita tanto para vaso quanto para canteiros. Mas como ela é uma planta epífita, e epífita significa que é uma planta que sobe em galhos de árvore, ela pode ter o caule um pouco mais alongado. Então, se a sua tem um caule mais alongado, não é porque tem alguma coisa errada, é da própria natureza dela crescer para cima e tentar achar um galho. Bom, eu aproveitei um transplantio que eu fiz dessa planta para explicar um pouco melhor sobre ela. E uma característica muito interessante dessa planta é que ela possui uma cerinha em cima das folhas dela. Essa cera ela é responsável pela diminuição de perda de água. Então aí já fica a primeira dica em relação à rega. Não é uma planta que precisa de ter uma rega constante, ela precisa de um solo sempre úmido, mas não precisa encharcar, porque ela perde pouca água. Ela é uma planta, não chega a ser carnosa, não é considerada uma suculenta, mas ela é uma planta que tem essa película e ela é um pouco durinha, o que significa que a retenção de água dela é maior do que de plantas que são muito finas. E outra característica que eu acho muito interessante é essa forma de coração na folhagem. Se a gente compara uma folha jovem com uma folha intermediária e uma folha adulta, as três têm esse formato de coração, dá pra ver aqui. A primeira coisa que a gente precisa se preocupar é com a arrumação do vaso. Sempre você tem que fazer um dreno, e esse dreno pode ser feito numa camada de seixo. E eu vou juntar essas duas plantas, essa planta grande que está aqui atrás com essa planta pequenininha. Essa planta pequenininha eu vou colocar em um formato de triângulo para espaçar mais entre elas e dar uma maior possibilidade de crescimento da raiz. E além disso,
eu consigo encher o vaso de forma mais uniforme, não fica cheio de um lado e vazio de outro. Agora, se o seu vaso fica num canto, você pode colocar tudo na frente se você quiser, não tem problema, porque depende do que você quer mostrar. E sempre que eu vou fazer o preparo do solo, o preparo da terra, eu prefiro misturar aos poucos, porque terra é uma coisa muito pesada e muitas vezes eu não consigo misturar de forma satisfatória. Eu utilizo aqui terra vegetal, que a gente compra em sacos nos viveiros, mas eu sempre gosto de complementar isso com esterco de vaca, humus de minhoca, para enriquecer um pouco mais esse substrato. E, nesse caso, eu usei 2 substratos diferentes, 2 marcas diferentes. Eu fiz isso porque geralmente elas possuem elementos distintos. Então é bom, se você tiver mais de um, não tem problema utilizar. Geralmente um guarda mais uma umidade, o outro às vezes tem mais de um determinado elemento e no fim o vaso fica super enriquecido. Eu usei aqui também casca de pinos para aerar um pouco o solo. E usei também vermiculita, que tem a função de reter a água. Então quando a gente faz um preparo desse bem feito, a gente consegue manter a umidade do solo por mais tempo e, consequentemente, regar com menos frequência. Em relação a esses vasos de plantio, eu gosto muito deles porque eles são moles, então é fácil de trabalhar com eles. Quando você for fazer o transplantio da sua planta, pensa bem em que tipo de vaso que você vai colocar e no tamanho, porque esse vaso de barro, por exemplo, não vou trocar tão cedo, porque ele vai dar muito mais trabalho para tirar. Então já pensa direitinho no seu vaso para você ter que trocar daqui uns 2, 3 anos. E no caso aqui dessa planta, vocês podem perceber que a terra que veio nela é uma terra um pouco mais vermelha. Eu não posso dizer que é uma terra puramente vermelha, mas ela é mais avermelhada se comparada a essa terra que eu venho preparando. O barro vermelho ajuda na capacidade de trocas catiônicas, que de forma bem resumida quer dizer que ele ajuda a levar os elementos, os macro e os micronutrientes para as plantas. Só tem que ter um pouco de cuidado para não colocar muito barro vermelho, não colocar muita terra. É muito comum a gente comprar planta no viveiro e ela vir na terra vermelha completamente. Isso não é bom, porque a terra vermelha ela é mais argilosa e ela vai deixar o seu solo mais compacto. E não é isso que a gente quer. A gente quer um solo que possua um pouco de barro, mas que não seja formado principalmente de barro. Por isso que eu coloco a casca de pinos para dar uma aerada no solo, coloco a vermiculita para reter um pouco, coloco uma terra mais soltinha e juntando tudo com o barro vermelho a gente tem uma terra muito bem preparada para receber a sua planta que vai ficar nesse vaso pelos próximos anos. E em relação às raízes, como eu disse, o Philodendron Xanadu é uma planta epífita. Por ela ser epífita, ela precisa emitir raízes aéreas. Essas raízes que a gente vê maiores aqui, meio enoveladas, são chamadas de raízes aéreas. E essas raízes aéreas são as raízes primárias. A raiz primária serve basicamente para a sustentação da planta. E esses cabelinhos que a raiz solta são as raízes secundárias, que são as raízes que efetivamente capturam águas e nutrientes. Se a sua planta tiver muitas raízes muito grossas, significa que ela está tendo mais raiz primária. E, consequentemente, ela está subnutrida, porque a raiz primária não captura elementos, macro e micronutrientes e nem água. O que faz isso é a raiz secundária. Nesse caso, como ela está numa proporção boa, eu não vou fazer uma poda de raiz. Mas se a sua tiver com muita raiz primária, vale a pena dar uma podada para dar espaço para as raízes secundárias crescerem. E por fim, eu repeti o processo de colocar mais terra vegetal, mais esterco, mais humus, mais casca de pinos e vermiculita nessa parte superficial, já que boa parte da raiz vai ficar nesse 1/3 de cima do vaso. E fora que um solo bem trabalhado, com bastante matéria orgânica, é um solo que retém mais umidade. Eu plantei a planta maior no meio e é sempre importante dar uma amassadinha quando você plantar a sua planta. Não é socar a terra para que a raiz fique toda compactada ali e não consiga crescer, não, mas é importante tirar o excesso de ar do solo, porque raízes em geral não gostam de ar. Apesar de essa ser uma raiz aérea, não teria tanto problema, mas é uma regra que eu gosto de fazer em todas, dar uma apertadinha para tirar o excesso de ar e acomodar a planta ali para ela não ficar frouxa. E aí eu fiz a divisão do Xanadu.
Esse pote foi comprado com o valor de uma planta, mas daqui eu consigo tirar 3 até 4 mudas. Eu resolvi tirar só 3, mas daria para tirar 4 mudinhas daqui. E como ela é uma planta muito jovem, as raízes estão bem fáceis de serem divididas. Então, praticamente eu fiquei passando o dedo numa divisão aqui, olhando onde estava o caule da planta, e fiquei passando o dedo para tirar o excesso de terra. E as raízes foram se separando de uma forma bem natural. E repetindo, eu resolvi plantar em forma de triângulo para que a raiz de cada uma dessas novas mudinhas tivesse espaço para crescer e se desenvolver. Mas por fim, e não menos importante, eu resolvi colocar a casca de pinos. Toda vez que você for fazer um vaso, é importante demais fazer esse acabamento com casca de pinos ou serragem. Não é só uma forma de deixar o vaso mais bonito, não é só isso. É importante porque ele ajuda a manter a umidade dentro do solo. Você não perde a umidade superficial do solo porque tem essa camada de serragem ou de casca de pinos. E aí ela ficou desse jeito. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar, curtir. Se você faz parte de algum grupo do Facebook de plantas, compartilhe com todo mundo para que todo mundo saiba fazer e transplantar o seu xanadu. Não o seu, mas o próprio xanadu. Até a próxima, pessoal. Tchau!